Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. A cultura japonesa está se tornando cada vez mais popular ao redor do mundo. Culinária, músicas, animes, mangás, jogos eletrônicos e seus produtos tecnológicos estão cada vez mais famosos, o que faz um crescente número de pessoas estejam interessadas em consumir conteúdo sobre artigos nipônicos e até mesmo em visitar o país. Isso tudo com certeza deve ser uma experiência incrível, né? É verdade. Tudo no Japão parece ser encantador. As máquinas futuristas, as comidas, a disciplina perpetuada por gerações, a tradição milenar, o respeito aos mais velhos e até mesmo os meios de transporte. Ter a oportunidade de visitar e conhecer uma comunidade japonesa é um privilégio cobiçado por muitos de nós. Mas, se um dia você conquistar esse sonho, é melhor andar na linha, tá? Porque o sistema penitenciário do Japão é conhecido por ser um dos mais rigorosos do mundo. E não é só isso. Toda a disciplina que sabemos que é compartilhada nos lares e lugares públicos se torna uma regra indispensável quando você é mandado para a prisão. E acredite, é melhor obedecer. Além disso, até 2003, o Japão obrigava que todos os estrangeiros cumprissem a pena dos seus crimes por lá. Isso só começou a mudar depois de uma decisão proferida pela Convenção do Conselho da Europa sobre transferência de pessoas condenadas, que permite que estrangeiros cumpram pelo menos 2/3 de suas condenações nos seus países de origem. Mesmo assim, o Japão segue no topo do ranking dos países que mais possuem estrangeiros em seu sistema carcerário, o que significa que, se você cometer algum crime, é provável que irá pagar por lá mesmo. Mas o que pode acontecer exatamente? Como é a rotina e o tratamento de uma prisão japonesa? É exatamente isso que vamos mostrar para você a partir de agora. Imagine o seguinte cenário. Depois de passar suas férias no Japão e aproveitar tudo o que queria ao máximo, você resolve trazer algum souvenir mais, digamos, inusitado. Então, você consegue um contato de alguém que tem acesso ao mercado clandestino e decide comprar por exemplo, filhote de salamandra gigante do Japão. Ou então um tritão de barriga de fogo japonês, que são espécies raras, endêmicas, que precisam de autorização especial para serem criadas. Mas é claro que você não queria passar pela importunação de ter que mexer com aquela papelada toda, que ao final sequer iria garantir que você realmente iria conquistar a bendita autorização. Então, por isso você achou melhor dar um jeitinho brasileiro, né, de encurtar o caminho. Movimento arriscado, até porque os aeroportos japoneses também são bastante rigorosos. De fato, tentar atravessar os processos com o nosso jeitinho não foi uma boa estratégia, porque você foi selecionado para uma vistoria aleatória e acabaram descobrindo os seus animais ali, na mala. Não tem para onde fugir, não tem para onde correr, você vai ser processado e condenado por contrabando sem chances de recorrer. Afinal, foi pego em flagrante, e isso é o mesmo que ter confessado o próprio crime. A maior parte dos japoneses residentes no sistema penitenciário estão presos por roubo, furto ou associação criminosa. No caso dos estrangeiros, o crime mais cometido está relacionado ao uso ou comercialização de substâncias ilícitas, sobretudo entorpecentes, mas o contrabando também está entre as infrações mais comuns, embora ela seja mais praticada entre habitantes dos países vizinhos, como China, Vietnã, Filipinas e Indonésia. Grande parte dos estrangeiros recebem ajuda do seu governo, através das embaixadas, quando são presos no exterior, mas não espere por isso no Japão. O seu sistema de justiça tem uma reputação a zelar, então é pouco provável que você receba um resgate diplomático. Pelo menos, os primeiros anos de sua condenação deverão ser cumpridos em solo japonês, onde o seu crime foi cometido. Além disso, a detenção pré-julgamento no Japão, a prisão preventiva, é extremamente rápida e eficiente. Com isso, você poderá ficar até 48 horas à disposição da justiça, mas esse prazo pode ser estendido, principalmente se você for um estrangeiro com altas chances de escapar. Mas fique tranquilo,
O julgamento não deve demorar muito e logo você vai saber o seu destino. Digamos que você receba uma pena aí de 2 anos. Parece ser o tempo necessário para que você se isole da sociedade para pensar no que fez. Agora, você será mandado para uma prisão estadual ou federal, onde passará os próximos anos criando passatempos para se livrar do tédio até que possa se ver livre novamente, né? É claro que não. O sistema de justiça no Japão é baseado em 2 princípios: punição, afinal as pessoas precisam ter medo das consequências para não cometer crimes novamente, e reabilitação. Caso o temor não tenha funcionado e você foi parar na prisão, agora será preciso te reeducar para que você retorne ao convívio social sem promover outras ameaças às pessoas e ao Estado. Bom, não é uma escola comum, mas um centro de ensino especializado em lecionar para futuros detentos. Isso é uma prática implementada desde o século XIX, sendo que o primeiro registro remete ao ano de 1871, uma prisão de Tóquio. Os conteúdos básicos são noções de ética e moral que deverão guiar os seus passos a partir dali. Para os jovens e pessoas mais velhas que não tiveram oportunidade de estudo, também serão ensinados conteúdos de educação básica para que todos tenham acesso aos conhecimentos mínimos exigidos pelo sistema educacional do país. Mas um dos principais objetivos é te apresentar e ensinar sobre a sua nova rotina nos próximos anos. Nesse momento, você aprende sobre as regras básicas da prisão, como deverá se portar, quais são seus horários, as funções que você deverá desempenhar e o que poderá fazer ou não. Depois, ninguém poderá reclamar que não foi avisado. Após esse período de instrução inicial, finalmente, você vai ser levado para o lugar onde deverá cumprir a sua pena. Como você é brasileiro, provavelmente a sua residência pelos próximos 2 anos será a prisão de Fushu, que fica no oeste de Tóquio. Essa instituição, que mais parece um prédio público ou um motel de luxo em seu exterior, abriga presos de mais de 60 nacionalidades e é o principal local para onde são enviados os estrangeiros. Chegando lá, você passa por uma revista básica e todos os seus pertences são recolhidos e guardados para serem devolvidos ao final da sua pena. Depois, você será submetido a uma busca mais intensa, que irá checar inclusive as suas cavidades corporais. Afinal, você foi preso por contrabando, então já é considerado uma pessoa com antecedentes. Agora que seu destino está selado, todos os filmes e séries que você assistiu sobre prisões estão vindo à sua mente, com certeza. Você consegue imaginar as pessoas gritando no corredor pela chegada de carne fresca e já pensando nos serviços que lhe serão impostos em sua cela por você ser novato. Mas nada disso acontece. Ao contrário, quando você é escoltado pelos guardas, pelo corredor, há um silêncio absoluto. O mesmo que era exigido enquanto as instruções eram passadas no seu, digamos, curso inicial. Ao chegar à sua cela, uma nova surpresa. A habitação possui 6 camas e algumas pessoas que já chegaram são rostos conhecidos do período de instrução. No entanto, vocês não se conhecem muito bem, afinal, não era permitido conversar. Na verdade, o sistema carcerário do Japão é um dos mais segregacionistas do mundo. Por um lado, isso é bom, já que as pessoas são divididas pelo tipo de crime, duração da pena e o quão perigoso você é. Então, se o seu crime não foi violento, é bastante provável que você não será colocado com pessoas violentas, o que é um alívio. Porém, se você não fala japonês, aí sim você vai ter problema, um grande problema. Estrangeiros que não falam a língua local costumam ser isolados com outros estrangeiros, quase sempre de nacionalidades diferentes, o que irá dificultar que você tenha algum tipo de comunicação. Mas isso não é tudo. Nas prisões, tudo é dito e feito em japonês. Aliás, em muitas instituições é proibido sequer falar outras línguas, o que pode produzir um nível de solidão extrema, que é bastante criticado pela comunidade internacional. Mas felizmente esse não é o seu caso. Você estudou e sabe falar e ler o básico em japonês, por isso foi colocado junto com a população em geral. Mas calma,
Não se anime rápido demais. Ser colocado junto com outros japoneses é estar sujeito a ser vigiado, inclusive dentro da própria cela, pois a cultura em que ele cresceu permeia o seu imaginário de maneira inconsciente, e tudo que você fizer fora do esperado chegará ao conhecimento dos guardas, tenha certeza. Na verdade, esse é o verdadeiro propósito das celas comunitárias. Na maioria das prisões ao redor do mundo, os sistemas de vigilância são bastante avançados. Há carcereiros por todos os lados, câmeras de segurança, torres de vigia e outras coisas. No Japão, também existem esses mecanismos, mas eles não são tão eficientes quanto os próprios presos. Isso porque, assim como num destacamento militar, tudo que é feito no grupo atinge a todos. Então, todos crescem ou caem juntos, e ninguém vai querer perder os privilégios por conta dos erros de uma pessoa. Então, se você quiser sair da linha, é bom fazer isso longe dos olhares alheios, inclusive dos seus colegas de cela, pois se você for pego, com certeza vai se arrepender. Mas, provavelmente, você nem terá tempo para planejar alguma tramóia. Tudo nas prisões japonesas é milimetricamente estruturado. Então, todos os minutos do seu dia são contados e usados para alguma tarefa. Assim, logo que você chegou, antes mesmo que fosse capaz de cumprimentar e conhecer os seus colegas, um guarda veio buscá-los para iniciar as atividades do dia. A primeira coisa que ele faz é uma chamada. Todos são colocados em posição para que os uniformes sejam checados. Se tudo estiver em ordem, os prisioneiros são levados por um corredor até o refeitório para tomarem o café da manhã. Como um detento estrangeiro, você poderá escolher entre refeições à base de arroz, no estilo japonês, ou à base de pão, adaptadas para o gosto ocidental. Mas atenção! A escolha é definitiva. Depois que a sua decisão for tomada, não será possível voltar atrás. Mas, independente da sua escolha, as refeições do sistema penitenciário do Japão serão algumas das suas melhores surpresas. Diferente de outras partes do mundo, a comida por lá é realmente boa. Todos os pratos passam por um rigoroso controle de qualidade que inclui diversos profissionais da saúde e do ramo gastronômico. Comer numa prisão japonesa, pelo menos para nós brasileiros, deve ser como estar num genuíno restaurante oriental. Então, pelo menos aqui, você não terá problemas. Se você escolher os pratos típicos, receberá uma porção de arroz, peixe e vegetais em conserva para o café da manhã. Exatamente, nada de leite com café, pão na chapa ou pão de queijo. Que pena. Depois, é hora de trabalhar. É isso mesmo, na maioria das prisões ao redor do mundo, o tédio é um dos principais problemas que aflige a população carcerária. Mas no Japão, você sequer terá tempo para se sentir à toa. O trabalho nas cadeias japonesas possui 3 objetivos principais: manter os presos ocupados, ensinar um ofício para que ele possa desempenhar quando sair dali e produzir bens que servirão para custear parte de sua hospedagem e reaver o que foi investido em você para a sociedade. Faz todo sentido, parece justo, né? Bom, depende. É certo que criar toda essa rotina, manter os ambientes limpos, seguros, com boa alimentação e boa estrutura, custa muito dinheiro. Sem contar o que foi gasto com a segurança pública, o julgamento e o que foi tirado da sociedade quando o seu crime foi cometido. Então, teoricamente, você tem uma dívida com o Estado. E a melhor forma de pagá-la é trabalhando com a sua mão de obra. No entanto, os presos recebem apenas o equivalente a $30 por mês de salário. Dinheiro este que é depositado numa conta para que você possa resgatá-lo ao final de sua sentença. Muitos julgam que esse valor é irrisório, especialmente porque os detentos dedicam 8 horas de trabalho por dia de segunda a sexta, 4 horas no sábado e têm apenas um dia de folga. Pensando pela perspectiva de alguns países ocidentais que prezam pela individualidade, como os Estados Unidos e Brasil, realmente parece injusto. Mas é preciso lembrar que no Oriente, sobretudo no Japão, o senso de comunidade é bastante diferente do nosso. E para eles, essa fórmula é justificável. Por mais que você seja estrangeiro e discorde disso, terá que se submeter às mesmas regras que os demais.
Quanto às carreiras, você terá algumas opções. As mais comuns são mecânica, carpintaria, marcenaria, trabalho em couro, tipografia, lavanderia e cozinha. Alguns japoneses, sobretudo os mais jovens, podem passar por um processo vocacional para saber quais aptidões serão melhor aproveitadas em cada profissão, mas as pessoas mais velhas e estrangeiros geralmente são alocados de maneira aleatória. Caso a pessoa não se adapte, ela é levada para outro emprego. A questão mais polêmica nesse quesito é que algumas fábricas montam operações dentro das prisões para se aproveitar da mão de obra dos detentos. Esse ponto é mais questionado internacionalmente porque o esforço dos presos está sendo usado para gerar lucro para uma instituição privada e não para devolver os bens ao Estado, o que, no mínimo, realmente é questionável. Bem, mas seja como for, você provavelmente irá aprender uma nova profissão, o que irá te manter bastante ocupado. Aqui está um cronograma genérico da rotina diária de um residente do sistema carcerário japonês. Como você pode observar, a sua jornada começa às 8 horas, tem uma pequena pausa para se exercitar às 10 horas e o período matutino se encerra ao meio-dia para o almoço. Depois de apenas 40 minutos de intervalo, de volta ao trabalho. A última pausa acontece às 14h30 e o expediente se encerra às 16h40. Depois disso, os detentos vão jantar até às 18 horas e têm um tempo livre até às 21h, que é o único momento em que eles podem conversar livremente, em japonês, é claro, assistir TV, ler um livro aprovado pela instituição ou simplesmente descansar. A questão sobre as prisões japonesas é que elas são pacíficas e rigidamente organizadas. Seu principal papel é reabilitar o sujeito para retornar à sociedade. Deveria ser a missão, o propósito de toda e qualquer prisão, para se manter os níveis de reincidência criminal os mais baixos possíveis. Por isso, existem muitas oportunidades de aprendizado e crescimento, e se você souber aproveitá-las, provavelmente vai se dar bem. Mas, se você deixar de seguir as normas, as cadeias no Japão já foram consideradas as mais cruéis do mundo. Hoje em dia, essa situação está mudando, especialmente por conta da interferência de órgãos internacionais. Antigamente, para você ter uma ideia, você poderia estar sujeito a castigos físicos extremos e poderiam, inclusive, levá-lo a óbito. Hoje, o mais comum são celas de isolamento, algo que é praticado na maior parte do mundo. Mas, mesmo que seja algo conhecido, é melhor não subestimar essa tática. É só você pensar, se ela existe na maioria dos lugares, é porque deve ser eficiente, né? E ser mantido sozinho por longos períodos em um ambiente escuro e fechado pode ser enlouquecedor, especialmente se você estiver longe de casa e cercado por pessoas que sequer falam a mesma língua que você. O melhor mesmo, creia-me, é andar na linha, sem dúvidas. E se você fez tudo conforme lhe foi orientado, você acaba de sobreviver ao seu primeiro dia numa prisão no Japão. Às 21 horas, as luzes da instituição são apagadas e tudo é mergulhado num silêncio absoluto. No dia seguinte, a rotina se repete, exceto aos domingos, onde alguns detentos poderão descansar e receber a visita de familiares. Caso você seja estrangeiro, terá direito a um telefonema para matar a saudade dos seus parentes. Se tudo correr bem, daqui a 729 dias, você será liberado. Todos os seus pertences de volta, algo como $700 numa conta bancária e poderá voltar ao Brasil, agora sem tentar trazer coisas legais, claro. Agora me diz, será que o sistema penitenciário japonês é mais eficiente que o nosso? Com certeza ele é mais organizado, mas será que isso realmente funciona? Ou só é mais uma manifestação cultural daquele povo? O que você acha? Escreva aí pra gente nos comentários. Vamos ficando por aqui, eu agradeço muito a sua companhia, sempre tão especial. A gente se vê no próximo vídeo.